Meu amado irmão e irmã, é uma alegria muito grande participar contigo, sintonizado através dos meios sociais, do YouTube, Facebook, dos meios que, graças a Deus, o nosso santuário tem para transmitir as boas novas do reino de Deus e trazer alento, conforto, sabedoria ao teu coração. A palavra de Deus nos ensina o caminho da verdade, porque Deus é a verdade. Nele não há mentira alguma, não há engano. Nós podemos colocar toda a nossa confiança e esperança nele. Não perdermos a esperança, a fé e a certeza de que Deus está ao nosso lado, nos vendo, nos ouvindo, assistindo a nossa dor, acolhendo o nosso pedido e às vezes até nossa lágrima. E eu tenho a certeza que sempre os noticiários, infelizmente, a maioria deles, são tanto negativos que nos deixam bastante triste, mas o Senhor te traz a boa notícia da alegria. Ele está ao teu lado. Como esteve nessa primeira leitura, mostrando que estava ao lado de Susana, que foi acusada de um adultério também, e Daniel, cheio do Espírito Santo ainda, jovem, soube fazer a diferença entre as trevas e a luz, entre o certo e o errado, interrogando aqueles dois homens, já de uma idade avançada e conhecedores das leis de Deus, que acusavam por maldade a nossa querida Susana. O exemplo de mulher fiel a Deus, como serva do Senhor, ela nada cometeu de errado, mas eles, os idosos, que ali estavam assistindo tudo o que acontecia na casa, no território em que ela morava, quiseram acusá-la deste adultério que não aconteceu. E aí Deus usou o servo dele, Daniel, para investigar e questionar, interrogar aqueles dois homens, pedindo que cada um contasse o seu lado da história, interpretasse o que de fato havia acontecido, e as histórias foram completamente diferentes, percebendo assim de uma maneira muito clara, que eles estavam mentindo, e Daniel disse de maneira também categórica, firme: Deus castigará vocês, por causa desta mentira, por causa desta acusação, desse falso testemunho que vocês levantaram contra esta mulher. Ela é pura e inocente, e graças a Deus, Deus ouviu o pedido de Daniel e a súplica da jovem Susana, e livrou-a de todo mal. E no lugar de ser apedrejada Susana, foram sim apedrejados, mortos, esses dois idosos, que tinham conhecimento da lei, da palavra, mas que, no entanto, não se tinham deixado transformar pelo poder e autoridade que a palavra tem para construir uma criatura nova, cheia de amor, e não uma palavra mentirosa, uma palavra arrogante, uma palavra que denegria e fazia com que Susana fosse acusada de um crime que não tinha cometido. Quanto isso acontece hoje em dia, ainda as injustiças, mas Deus sempre defende aquele que é pobre, desvalido, aquele que não tem quem se coloque ao lado dele para advogar a causa. Jesus é o nosso grande advogado, Maria é a nossa grande advogada, você pode ter certeza. E agora, nos lembrando do evangelho de hoje, que nos fala
que os fariseus, que os doutores da lei, os conhecedores daquilo que era ensinado pelo próprio Deus, pelo próprio Moisés, na Escritura, tomaram de repente uma mulher em flagrante adultério, e como pedia a lei, acharam que deviam apedrejá-la. Era assim que acontecia com as mulheres que eram pegas em pecado. Mas Jesus não quis saber disso. Eles o investigavam para ver exatamente qual a resposta que daria. Esse homem que se diz tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, o que ele fará agora? A lei manda que seja apedrejada, que não tenha de mínima misericórdia com esta mulher. Jesus baixou e começou a escrever na areia. Nós não sabemos ao certo, e nem é revelado em nenhum dos evangelhos, o que Jesus tem escrito na areia. Mas certamente foram os pecados daqueles homens, que talvez pecados muito maiores, muito mais difíceis de serem perdoados, do que o pecado daquela mulher adúltera. E escrevendo, Jesus ali ficou por um tempo, enquanto eles insistiam, os doutores da lei insistiram, os idosos insistiam com Jesus. O que responde, Senhor, diante disso? E a resposta veio: quem dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E todos ficaram envergonhados, e foram saindo um por um, a começar dos mais velhos aos mais jovens. E Jesus ficou só, com aquela mulher, de pé na frente dele, humilhada. E Jesus perguntou: onde estão aqueles que te condenavam? Foram todos embora? Sim, Senhor, foram. Nem eu te condeno, disse Jesus à mulher, mas vai e não peques mais. Como a misericórdia de Deus é tão grande, como Ele perdoa, como Ele entende a nossa fraqueza humana. Eu, você, todo homem, toda mulher, somos tentados, e muitas vezes, diante de uma tentação tão forte, de um ataque do próprio diabo, nós somos arrastados, nós somos levados, nós somos seduzidos a cometer um pecado. Não importa, importa que agora você aí da sua casa se arrependa. Não importa se o pecado foi do passado, se o pecado foi de agora, se você está correndo o risco de cair no pecado, peça perdão. Creia que a misericórdia de Deus é maior do que todo pecado. Santa Teresa dizia que só o pecado não é perdoado àquele que não é confessado. Mas atribua a você mesmo o pecado e não a outro. Assuma o pecado, não use de justificativas, porque não há justificativas. Eu sou culpado, minha culpa, minha máxima culpa, mereço a condenação do inferno, mas suplico, Senhor, tem misericórdia de mim, apagai toda a minha culpa, lavai-me todo inteiro do meu pecado. O profeta Isaías disse que pelas suas machucaduras, seus ferimentos, suas chagas, todos nós, fomos purificados dos pecados. Você foi purificado agora. Acredita e tenha certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã, muitas vezes, Deus perdoando os nossos pecados, nos concede automaticamente também a saúde do corpo. Porque o pecado é uma doença da alma, mas atinge, gostando ou não, querendo ou não, também o nosso corpo. Por isso nós queremos ficar livres, curados. Entrega-te a Deus neste momento. Eu não sei a sua situação, eu não sei do que você é acusado,
do que você passa, do que atribuem a você, dizendo muitas vezes palavras que denigrem tua imagem, que te caluniam, que depositam em você uma culpa que você não tem. Deus te conhece e Ele vai, repito, defender a tua causa. Ele é o advogado diante de Deus, nosso Pai. Ele perdoa toda e qualquer culpa. E é por isso que hoje a palavra de Deus vem para tirar todo o sentimento que trazemos dentro do nosso coração de culpas. Então as pessoas ficam pensando, é por minha culpa, é por causa dos meus inúmeros pecados que eu estou sofrendo assim. E muitas vezes, não são poucas, já confessou inclusive o pecado ao sacerdote, mas no entanto continuam se culpando, como se Deus continuasse ainda com raiva de você, com desejo de te castigar, com falta de amor e perdão. Meu irmão, receba isso no teu coração. Não se condene mais. Não há motivo para isso. Eu quero te dizer uma coisa: quem condena é o demônio. Quem nos dá esses sentimentos de culpa é o inimigo. Ele é o acusador. O livro do Apocalipse fala disso. Ele acusa os irmãos. O Espírito Santo não. A ação de Deus em nós nos convence, nos dá o convencimento de que estamos errados. E quando a gente se convence, percebe que de fato errou, não comete o mesmo pecado. A acusação não vem de Deus. Misericórdia sim. Misericórdia que entra para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, para dentro da tua alma, e te limpa, e te purifica, te toca da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, te libertando de todos os males, enfermidades, negatividades, acusações, desejo de morte, por achar que não é digno de viver, ou de receber a graça. Você pode, você deve, suplica agora, que Deus te reanime, que Deus te dê força, que Deus te dê saúde, que a palavra do Senhor, de uma maneira muito forte hoje aqui no Evangelho, diz que Ele perdoou a mulher em flagrante adultério, pecadora, perdoa também a nós. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Todos nós, se formos ser julgados criteriosamente por Deus, seríamos condenados à morte. Mas Deus não tem prazer da morte do pecador, mas que se converta em viva. Então agora receba este perdão, receba esta misericórdia, esta cura do teu coração. Você mulher que está em casa, e às vezes se culpando ainda, por aquilo que fez, por aquilo que falou, por aquilo que discutiu, às vezes até com o marido que já perdeu, já morreu, ou com a mãe, ou com a filha, palavras que você julga não deveria ter dito. Creia que Deus te perdoa também. Perdoa a mim, estou aqui, perdoa você nessa celebração da Eucaristia. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da misericórdia e de uma poderosa intervenção de Deus na nossa vida. Por isso acolha as palavras que aqui te digo, baseado na palavra do Evangelho. Eu também não te condeno, disse Jesus. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Não peques mais.
tem o desejo dentro do teu coração de buscar o caminho da santidade, não o pecado da resistência a Deus e à vontade de Deus, permanecendo mergulhado nas trevas e no pecado. Você não é feito para isso. Você foi escolhido por Deus. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Acolha esta palavra, acredite nessa verdade. Deus, rico em misericórdia, vem agora em compaixão de ti. Entre no mais profundo do teu ser, onde verdadeiramente você precisa se libertar, onde os nós que estão amarrados, as correntes que te aprisionam, sejam soltas. Que você saia, meu irmão, minha irmã, dessa cadeia que você vive, seja livre, independente. Creia, Deus te deu a liberdade. Jesus morreu na cruz para nos fazer livres, e não prisioneiros do mal, do pecado, da acusação, da condenação. Por isso eu creio, eu recebo, e eu tomo para mim, eu tomo posse desta palavra de graça que me é transmitida nesta noite, e assumo no meu coração a libertação e o perdão de todos os pecados. Que Deus possa vir em teu socorro neste momento, e cure aquilo que é revelado e mostrado, e aquilo que talvez não tenha nem sido falado, mas que Deus está dando a você a confiança de que Ele está indo aonde você está, do jeito que você está, te dando uma nova força. Deus me fala muito ao coração, libertando jovens da droga, dos vícios, jovens que também, diante desta situação que vive o mundo, ainda mais mergulhados no pecado estão, achando que a droga, a bebida, ou mesmo o adultério, a prostituição, vai te aliviar de alguma coisa, e não, é mentira, é ilusão, é fantasia, é uma aventura passageira. Caiamos na realidade. Deus nos chama ao caminho novo, caminho de fé. Eu creio firmemente que ao passar esta quaresma, entrarmos num tempo novo da Páscoa, Deus virá numa intervenção tão poderosa na face da terra, todos os homens e mulheres de modo especial, trazendo a riqueza da alegria, da vida, que só o poder da ressurreição de Jesus traz. Por isso, abraça essa verdade, levante a cabeça e acredite, os dias melhores virão para a glória e honra de Deus e para o nosso bem, assim seja.